Mas aí eu queria só voltar nesse aspecto do idoso, do envelhecimento. Do envelhecimento. Não, e principalmente dele trazer que é uma aflição, uma angústia que chega também aos consultórios de geriatria, porque eu também fico pensando nessa questão da projeção. O que você projeta dependendo da fase da vida que você está? Que é isso, você já não tem tanta expectativa de vida assim mais. Então, na hora que você falou isso, doutor, eu fiquei imaginando isso nesse quesito projeção. Como que é essa reflexão? Tá certo que vem um saudosismo, vem coisas do passado, assim, longínquos, né? Às vezes relembra coisa da infância. E como que fica essa reflexão nessa fase da vida? Porque é isso, é nesse marco temporal que ela vai lembrar de tudo que aconteceu. Talvez essas projeções daqui para frente, eu não sei como é que elas vão funcionar. Você vai projetar o quê? Tem muita gente que para pensar, já fiz tudo nessa vida, vou fazer mais o quê? Viver bem para esse resto de tempo que você puder viver. Mas é a maioria que se queixa dessa desembrite, né? Dessa síndrome de fim de ano. Então, como lidar com essa faixa etária nesse momento? A gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, tem uma população que já tem uma vulnerabilidade psicológica, que tem a tendência maior de adoecer. E também a pessoa arrumar alguma atividade para fazer. Então, assim, quando a gente... quadros depressivos, por exemplo. É muito comum a depressão abrir um quadro depressivo no que a gente chama de transição de papéis. Então, por exemplo, uma criança virando adolescente, um adolescente entrando na vida adulta, o adulto virando idoso, o adulto aposentando. Então, esses marcos, por exemplo, a aposentadoria, muita gente fica, eu vou aposentar. Quando aposenta, deprime, porque não tem mais sentido na vida. Tem um ramo da saúde mental que chama psicologia positiva, que estuda isso. Olha, você não tem nenhum transtorno mental, mas o que você pode fazer para ficar mais feliz? Isso basicamente é o estudo da felicidade. E, na verdade, a falta de sentido na vida, ela está associada com quadros depressivos e com infelicidade em qualquer idade. Então, por exemplo, um idoso, se ele coloca para ele um sentido, nossa, eu vou, meu objetivo na vida é ensinar tudo que eu sei para o meu neto, fazer o meu neto ser um grande homem. É um sentido, né? Ele vai acompanhar o estudo do neto, vai levar o neto na escolinha, vai participar ativamente. É um sentido que ele arrumou. Um outro quer, aprender a jogar tênis, aprender um novo idioma. Fala, olha, eu vou aprender a todo custo o alemão aqui. Enfim, isso vai ser individual, mas ter um sentido, ter um objetivo, faz parte de uma vida feliz, de uma vida emocionalmente bem-sucedida. Então, na verdade, quando você falou assim que no final do ano as pessoas começam a projetar para frente ou para trás, que eu falei aqui também, isso não acontece no final do ano, isso acontece sempre, mas no final do ano isso amplifica. Então, assim, um ponto fundamental é a gente tentar achar alguma coisa para esse idoso fazer, seja se reunir com outras pessoas, os relacionamentos aí contam muito, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que já não conserva bons relacionamentos ao longo da vida, chega numa vida uma idade mais avançada, o círculo começa a fechar bastante e essa pessoa começa a entrar em mais e mais sofrimento. Às vezes até existe um isolamento, né, por parte dela, ela se isola. E ela se isola. Que é um perigo também, né? Também. E a família, para lidar com isso, é incentivando mesmo esse tipo de atividades prazerosas. Como que essa rede de apoio, né, principalmente familiar, pode ajudar um idoso, por exemplo? A gente tem que diferenciar o seguinte, olha, se esse idoso já evoluiu para um transtorno mental, se ele tem uma depressão, se ele desenvolveu um quadro de ansiedade grave, enfim, aí tem que de fato tratar, né, com auxílio médico, com auxílio psicológico. Que a gente tem que pensar que isso tudo, na verdade, é um treinamento atencional, é onde a gente coloca a nossa atenção, olha, a minha atenção agora está aqui, não interessa. Se eu começar a tirar a atenção, não interessa. Começar a pôr a atenção, por exemplo, lá no meu pai, que já faleceu, e não sei, começa a chorar aqui na mesa. Então, a gente tem que trabalhar a questão da atenção. Agora, se esse idoso, ele não tem um transtorno, mas você percebe que ele está ficando meio assim, é junto ali com ele, claro, não deixar ele se isolar, incentivá-lo a participar das coisas, né? E tentar achar alguma coisa que dá prazer para ele. Pessoas, de um modo geral, que aposentam e continuam trabalhando, seja no que ela já trabalhava anteriormente, seja no novo emprego, ou seja um trabalho artesanal, alguma coisa, que ela tem um objetivo na vida. Isso faz total diferença. Então, acho que um familiar, ele deve ajudar aquela pessoa a encontrar
alguma coisa, algum objetivo na vida para ela fazer. Mesmo que não seja associado com trabalho formal, com renda, né? Como eu disse, ajudar o neto em alguma dificuldade. Música. Artes, né? Enfim, Nas é ajudar artes, ele né? a descobrir, porque isso, na verdade, isso está dentro dele, né? Ele é que vai ter que descobrir isso. Agora, se já tivesse instalado algum transtorno, aí não. Aí outra história aí tem que Deixa eu tratar. contar uma coisa para vocês e os ouvintes. Minha mãe, aos 86 anos, subiu agora em novembro, no mês passado, ao palco pela primeira vez, num grande teatro, para se apresentar no órgão. Ah, que legal. Então, assim, foi muito incrível. E ela já assim. tocava antes? Ela tocava, arranhava, e aí este ano começou a fazer aula, efetivamente, né? E na escola que ela estuda tem uma apresentação. Na verdade, a professora vai até a casa dela, mas existe uma escola com outros alunos e é a apresentação de fim de ano. E ela se apresentou, superou toda a timidez dela, subiu ao palco, se apresentou, ainda teve um branco, teve que lidar com essa diversidade lá no caminho. E foi lindo, assim, foi uma coisa que me trouxe muita emoção e muita alegria em ver que ela, aos 86 anos, ainda vê vida ali, né? E agora está ensaiando, terminou essa apresentação, está aí dezembro firme ensaiando, todas as manhãs ela ensaia. Eu falo, mãe, você está tocando muito bem, porque eu escuto da minha casa, eu escuto ela tocando na dela. E aí ela me disse assim, eu estou treinando já, porque ano que vem eu vou arrasar nessa apresentação. Então, assim, ela já se vê com essa perspectiva de se apresentar muito melhor do que este ano, que foi a primeira vez, né? Agora, é possível ter primeiras vezes em qualquer idade. E é interessante você falar isso, porque assim, quando a gente fala nessa buscar um sentido, buscar aprender alguma coisa, é alguma coisa que não tem fim. Então, por exemplo, no caso da sua mãe, não tem fim. Ela vai aprender uma música, depois vai ter uma música mais difícil. Exato. Aí ela pula para uma música mais difícil. Aí depois tem outra música. É uma coisa que não acaba. Então, aquilo que eu falava antes da transição de papel, olha, eu tenho paciente assim, estudou para virar juiz. Virou juiz, acabou a vida. Ou seja, o objetivo era virar juiz. E aí fica meio sem sentido. E agora, o que eu faço? Agora, se o objetivo foi, eu vou mudar a legislação aí, vou mudar as leis de alguma coisa. Meio que vai ser um caminho muito longo, meio que sem fim também. Então, a gente tem que buscar alguma coisa, mas alguma coisa sem fim. Um objetivo que você está sempre correndo atrás para aprimorar. E isso, na terceira idade, faz total diferença. A sua mãe, por exemplo, isso é um fator de proteção para ela gigantesco, talvez a maior proteção que ela tem, porque não tem fim. A música que ela está estudando não tem fim. Ela vai aprender uma, vai ter uma mais difícil, que vai ter outra, que vai ter outra, que vai ter outra. Incrível, né? Não tem fim.